Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui no canal Refúgio Teológico. Quem não me conhece, eu me chamo Luciano Firmino e tenho aqui esse canal no YouTube, onde eu posto diversos assuntos, temas, teorias, tanto relacionado à teologia, quanto relacionado à filosofia, à história e demais aspectos necessários e importantes para a nossa compreensão sobre o mundo, tá? Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E caso você não seja inscrito, se gostar do vídeo, do conteúdo, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, deixe também algum comentário dentro do conteúdo postado, né, aqui. E assim a gente vai podendo aí trocar algumas ideias e se conhecer melhor. Então, hoje, a gente vai dar continuidade a uma série de estudos relacionados ao calvinismo, tá? Algo muito importante, nós precisamos aprender dessa doutrina, tá? E nós estamos aqui na aula de número 4, módulo 1. Nós vamos conhecer aqui um pouquinho a respeito de um tema chamado a depravação total, tá? Já fizemos algumas aulas de introdução, já comentamos rapidamente alguns simples pontos do arminianismo, do calvinismo, fizemos depois contraste, né? Falamos sobre a vontade de Deus. E agora a gente vai entrar em um tema extremamente difícil de entender, de conversar, né? Em alguns aspectos, porém, ao analisar, né, baseando na perspectiva da soberania de Deus, né, partindo dessa perspectiva, não temos como aceitar o arminianismo. Aqui eu vou abrir uma consideração. O arminianismo, ele só está certo quando profere uma gama, uma variedade de textos bíblicos mostrando, sem sombra de dúvida, a responsabilidade humana. Isso aí o arminianismo está totalmente certo. Apenas quando fala sobre a responsabilidade humana. Porém, ao trabalhar a doutrina do homem, mostrando se ele é ou não totalmente depravado, se ele é eleito, se ele vai perder a salvação, né? Aí, nesse esquisito, o arminianismo é totalmente contrário às escrituras. Tá bom? É uma consideração, ok? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre a depravação total. Ou alguns preferem uma outra expressão, né? Para compreender melhor, a partir de uma análise bíblica, eles chamam de corrupção radical. Mas é justamente aquilo que a Bíblia fala, que nascemos em iniquidade, né? Somos pecadores. Então, esse é um termo que vai meio que pegar todos os textos bíblicos e vai dizer, é assim, tá bom? Então, a depravação total, ela parte dessa ideia, dessa base bíblica, esse referencial à soberania de Deus. Porém, nessa soberania de Deus, nós precisamos entender a respeito sobre a própria doutrina da salvação junto com a doutrina do homem. Então, essas coisas vão estar interligadas, tá? Mas antes, eu gostaria aqui de citar a Confissão de Westminster. Diz assim: o homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz, vou repetir, é incapaz de, pelo seu próprio poder, pelo seu próprio esforço, pela sua própria vontade, tá? Pela sua própria perseverança, tá? Pela sua própria motivação, ou melhor dizendo, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso.
Então, é a confissão de Westminster que trabalha nesse sentido, obviamente partindo de diversos textos bíblicos para criar esse enunciado, que está dentro do assunto chamado depravação total. Então, nós estamos aqui estudando esse livro em PDF do Eduardo Spencer. Tá? Aqui, na página 13, falando sobre depravação total. Aí diz assim, concordará a Bíblia. Então, o autor, ele, nas primeiras parágrafos, ele vai criar uma pergunta ou um questionamento para o leitor, ver se ele está acompanhando bem a leitura. Assim, concordará a Bíblia com a posição arminiana de que o homem não é totalmente decaído, ou concorda que o homem é totalmente depravado? Isto é, completamente incapaz de, no seu estado pecaminoso, cooperar para conseguir a salvação ou de contribuir de alguma forma para alcançar a própria salvação. Basicamente foi o que eu trabalhei nos primeiros minutos aqui do vídeo, mas ele cria um questionário, né? Uma pergunta. Ele diz assim, a Bíblia concorda com o axioma arminiano de que o homem ele não é totalmente decaído, né? Existe alguma parte no homem que ainda há um vestígio, né, para que nesse vestígio ele consiga fazer um ato de cooperar com Deus nessa questão de salvação, ou não? Ou a Bíblia concorda com a pressuposição e a cosmovisão calvinista de que o homem está morto em pecados e em delito. Tá? O homem está morto. Então, isso quer dizer que o homem ele não tem vontade nenhuma de conhecer a Deus. Muito menos de temer. Né? Então, qual a Bíblia realmente está aí, pelo menos assim, favorável? Né? Bem, segundo aqui nosso estudo e que nós vamos compreender posteriormente, um homem, de fato, tornou-se totalmente corrupto, totalmente depravado. Eu vou querer fazer uma citação aqui do livro de J.R. Hayre, afirmou muito apropriadamente. Há muitos poucos erros e falsas doutrinas cujos começos não se possam atribuir a pontos de vista incorretos a respeito da corrupção da natureza humana. Maneira errada de considerar uma doença trarão sempre consigo o uso errado de remédio. Pontos de vista errados a respeito da corrupção da natureza humana propiciarão o emprego de antídotos errados para a cura dessa corrupção. Então, basicamente, o arminianismo, ele meio que o opositor ao calvinismo, que é o arminianismo, meio que ele vai enxergar o homem apenas não levando em consideração a consequência que o pecado realmente, a maldição que está sobre o homem, né? A morte do próprio homem, né? Não considera realmente que o pecado, ele realmente levou o homem a afastar-se de Deus 100%. Então, quando a gente trata uma doença e não conhece os perigos, né? E não conhece essa situação, acabamos dando um remédio que não vai funcionar. Entendeu? Então é necessário que a gente conheça realmente esse vírus, essa doença do pecado e tratamos com verdadeiro remédio. Né? Então, pelo que a gente está vendo aqui, somente até então, o calvinismo é aquele sistema que mais se aproxima do melhor entendimento sobre a essência da natureza humana que está
totalmente afundado no pecado. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Eu fiz algumas anotações aqui. E tem aqui do livro, né? Deixa eu subir mais um pouco. Acho que pode ser muito rápido aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. O que os teólogos reformados querem dizer com a expressão depravação total? Então, nós sabemos que a Turip surge com os reformadores. E um dos pontos é a depravação total. Então, o que os reformadores, né, os que bateram contra a seita da Igreja Católica, diziam a respeito do que é a depravação total do homem. Qual era o conceito, qual era a definição que eles tinham? Resumindo aqui, tá certo, pessoal? Vamos lá. Depois a gente vai ver aqui o texto bíblico, tá bom? Para conferir. Bem, repetindo aí. O que os teólogos reformados querem dizer com a expressão depravação total? Primeiro, é importante saber que os reformadores não estão dizendo o seguinte: a depravação total não significa depravação absoluta. Não significa que o homem seja incapaz de realizar algum bem humano. Não afirma que no homem não afirma que no homem não há bem algum. Então, quando a gente pega os casos mais terríveis que certos seres humanos cometem contra um indivíduo, contra um coletivo de pessoas, né? Contra uma nação, enfim, essa pessoa ainda, mesmo ela sendo má, ela consegue expressar apenas um bem social, não um bem espiritual, porque nós estamos, as pessoas estão mortas espiritualmente. Esse bem social acontece, todos podem fazer isso, independentemente se é cristão ou não, tá? Então, continuando. Depravação total, segundo a reforma protestante, significa que o homem é tão depravado quanto pode ser. O homem está além de toda a capacidade de... Eu não sei aqui escrever aqui, cadê? De ajudar, né? Aqui temos o texto de Efésios. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu aqui. Acho que fica melhor aqui, ó. Na verdade, assim, a depravação total, né, significa que o homem está além de toda a capacidade de se autoajudar. Então, o ser humano, por estar em pecado, ele não consegue se autoajudar, tá? Por quê? Como diz Paulo, o homem nasce neste mundo morto em delitos e em pecado, e, portanto, totalmente leal a Satanás, o Deus deste mundo. Aí tem aqui o texto bíblico, cadê? Deixa eu baixar aqui. Pronto. Delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, éramos, por natureza, filhos da ira. Veja aí. Então, o texto bíblico, Efésios capítulo 2, verso 2 a 3, é um texto que comprova a depravação total do homem e refuta as ideias arminianas em relação a isso. Pois ele não acredita que o ser humano não é totalmente depravado. Tá? Deixa eu ver aqui. O espírito humano, tá? O espírito humano está morto desde o nascimento. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Todos os homens estão sob condenação, porque amam o pecado. Romanos capítulo 3, verso 10 ao verso 11.
Vamos consultar aqui. Deixa eu abrir aqui. Aí, Romanos, capítulo 3, o verso 10 e 11. Rapidinho. 3, 10 e 11. Diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, não há como negar isso. Vamos ver aqui agora João capítulo 3, verso 19. Diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. Então a Bíblia está dizendo que o homem está morto em delito e pecado e o ser humano, todo ser humano, ele ama mais as trevas do que a luz. Isso é um fato. Você pode observar no seu dia a dia como os seres humanos se comportam na sociedade, dentro do emprego, dentro da sua própria casa, no comércio, tá? Eles amam mais as trevas do que a luz. Então, o homem é totalmente depravado. Sua natureza é rebelião contra Deus. Já vê aqui Gênesis 6:5, diz assim, Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Veja, a maldade do ser humano, ela se multiplica tanto dentro de si quanto externamente. E ela se espalha, né? Essa maldade, ela aumenta, sempre está aumentando, sempre está enchendo o ser humano. E que era continuamente mal, todo desígnio no seu coração. E, olha aí, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Mais um texto que comprova que o ser humano é totalmente depravado. Então, parte B finalzinho. Assim, e que era continuamente, não cessa. Ele continua, ele não consegue parar, né, de pecar, né? De permanecer desse estado de pecado. Mas não somente isso. É contínuo o quê? Mal. Todo o desígnio do seu coração. Então, todo desígnio, tudo aquilo que o homem é profundamente mal. Então, é realmente perverso. E também Jeremias, capítulo 19, versículo 9, ainda confirma isso. Diz assim: enganoso é o coração, é a vontade do ser humano. O ser humano é um ser de vontade, né? De emoções, de pensamento, né? Então, o enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Veja aí. Então, o coração, a vontade humana, né? A ação humana era desesperadamente corrupta. Ela não é uma coisa pequena corrupta. Ela é extremamente corrupta. Então, a depravação significa que um homem, por sua livre vontade, nunca se decidirá por Cristo. Então, pela própria vontade humana, um homem não decide escolher Cristo. Você pode ver hoje em dia, se você trabalhar aí em uma empresa que não é de cristãos, né, não é de evangélico, você vai ver que a conversa, o comportamento, as intenções desses homens ou dessas mulheres é totalmente contra a palavra de Deus. Eles podem expressar algum sentimento bom, dar um bom dia, fazer um café para você, porém, eles todos são pecadores.
Mas nenhum deles estão procurando a salvação, nenhum deles estão procurando perdão, nenhum deles estão procurando Jesus Cristo. Eles apenas são motivados por uma falsa religião que não podem, de forma nenhuma, salvá-los. Vivem festejando e comemorando feriados que nunca são efetivamente o poder de Deus. Então, um homem, por sua livre vontade, nunca decide escolher Cristo. Se você dizer, eu conheço até um ateu, e talvez você conheça, ou pessoas que não são ateus realmente, e até expressam algum tipo de religiosidade, mas eles não querem Jesus Cristo. Você pega um espírita, um testemunho de Jeová, um católico, né, um papudinho, nenhum deles quer o Jesus Cristo da Bíblia. E o arminianismo não tem como explicar isso. O que vai explicar isso aí são esses textos bíblicos que o calvinismo está dizendo. Que a vontade desses indivíduos, membros religiosos, não querem Cristo, o verdadeiro Cristo. Querem um falso Cristo, ou nenhum. Então, um homem é totalmente incapaz de discernir a verdade. Aí já é uma questão. Você pega aí o mundo, tá? Você pega o mundo. Nesse mundo existem milhões e milhões de pessoas, bilhões de pessoas, e ao mesmo tempo centenas e centenas de versões sobre Deus, sobre divindade, né? Pessoas duvidando das escrituras, pessoas modificando as escrituras, pessoas montando cultos que não tem nada a ver com a escritura, pessoas dizendo que a escritura está adulterada, né? Pessoas que não acreditam em Deus. Então o mundo está mergulhado, a Bíblia diz que o mundo é do maligno, né? O mundo está mergulhado em caos, em trevas. Então, o ser humano, ainda que ele tenha a melhor educação do mundo, ele seja um físico, um astrônomo, o melhor economista, o melhor administrador de empresa, ou o melhor trabalhador, o melhor pedreiro, enfim, ou um analfabeto, não importa a classe social, né? O fato é que o ser humano, nenhum ser humano consegue discernir a verdade. Você pega a Bíblia que os reformadores pregam, tá? Especificamente, os 66 livros, e você põe de lado os deuses do hinduísmo, o Cristo do Espiritismo, o Cristo da Testemunha de Jeová, o Cristo do Rosa Cruz, enfim, o Cristo hippie, o Cristo gay. Você bota a Bíblia, esses movimentos. Essas pessoas que estão no pecado não conseguem discernir quem é Cristo. Por quê? Porque estão mortos em pecados e em delitos. Então, um homem não regenerado, um homem que não recebeu o perdão de Deus, um homem que não nasceu de novo, um homem que não foi batizado com o Espírito Santo, um homem que não recebeu o amor de Deus sobre a sua vida, um homem que não recebeu o batismo, um homem que não recebeu o evangelho da salvação, considera ridícula as coisas de Deus. Você pega qualquer pessoa, enfim, qualquer classe social, se esse indivíduo não for regenerado, não for perdoado por Deus, ele não tiver arrependimento, né? Você prega, hoje em dia, os evangelhos começam a arrepender-vos, poder chegar do reino de Deus até vós. Hoje em dia, as pregações aqui em Pernambuco estão quase extintas com essas expressões. Porque se você abre um culto onde tem um monte de pessoas corruptas, pecaminosas, né? Que necessitam de salvação, e você diz isso, essas pessoas vão se ofender, vão se sentir julgadas, vão sair da igreja, vão até processar o pastor, né? E aí o negócio pipoca. Então, hoje em dia as pessoas estão tentando fazer um arrumadinho
para colocar essas pessoas na igreja porque ele tem dinheiro ou ele não tem. Mas não pode dizer isso, que arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus até vós. Por quê? A partir do momento que eu sou regenerado, que eu me arrependo, o reino de Deus, as coisas de Deus vão fazer sentido para mim. Mas se eu apenas olho para a Bíblia e abro a Bíblia e olho assim e vejo algum texto, por exemplo aqui, João capítulo 4, verso número 19, ou 18, ou 16, não vai fazer sentido, não faz sentido para mim. Porque eu não sou regenerado. Se você abre um texto para um indivíduo e essa pessoa não se arrepende, é porque o Espírito Santo não regenerou essa pessoa. Então, mais uma vez, o arminianismo falha em explicar porque o ser humano não consegue discernir a verdade. E porque o ser humano considera as coisas de Deus ridículas. Ele não confunda a educação social, cultural de pessoas que eu não critico, eu respeito. Eu não sou preconceituoso com sua religião, mas eu não quero Jesus Cristo. Entendeu? Isso não tem nada a ver com essa explicação arminiana. Não faz sentido. A explicação bíblica, que é calvinista, que o calvinismo vê nas escrituras, é que o ser humano ele não consegue discernir a verdade. Ele não consegue, a não ser que o Espírito Santo o regenere. Se aproximando já no final aqui desse curso, aqui dessa aula, tá? Que nós estamos falando sobre a depravação total. E eu quero dizer aqui a vocês que eu já convidei um dos pastores arminianos para um debate sobre esse tema, depravação total. Tá? Estou esperando ele responder. É um debate assim, com muito respeito, com muito carinho, né? E que vai ter base bíblica e vai ser muito interessante. Caso ele se deseje, nós vamos trabalhar esse assunto, né, mais profundamente, se Deus se permitir, tá? E vai ser importante para a gente. E se isso acontecer, eu vou colocar aqui no canal, especificamente na lista do curso de Introdução ao Calvinismo, como material à parte, tá bom? Então, continuando, um homem não tem vontade livre, no sentido de ser livre para confiar em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, você sai todo dia de casa, vai trabalhar, ou vai estudar, ou vai ao médico, ou vai para a igreja, e você percebe que nenhuma das pessoas pode e quer conhecer Jesus. Pois eles estão presos no pecado, e a vontade que eles têm é de não conhecer Cristo. Não é assim. Por quê? Porque a natureza humana ela está aprisionada no pecado. Mas assim, o arminiano, né, o arminianismo entende que o ser humano está preso, certo? Está trancado no pecado. Porém, dentro do ser humano, ele quer Jesus Cristo. Isso não é verdade. A prisão que o ser humano está é tanto externa, fora de si, quanto interna. E isso faz com que a sua visão, a sua audição, o seu paladar, a sua mentalidade, o seu próprio ser seja obscurecido ao nível de que ele não consegue sequer imaginar que ele precisa de Jesus Cristo. E se alguém, porventura, for mostrar o autêntico evangelho, aí é muito capaz de você, hoje em dia, receber um processo da Polícia Federal chegando na sua casa, querendo prender por algum tipo de preconceito, né? Hoje em dia está assim. Então, veja por onde as coisas estão caminhando. Então, você já percebe aí que o calvinismo realmente tem mais base bíblica do que o arminianismo nesse sentido. Então, o homem não regenerado está enredado no pecado, sem esperança, atado por Satanás, com laços de morte espiritual. E por isso está totalmente desinteressado das coisas do Criador. A única esperança do homem caído está na ereção baseada
no propósito de Deus. Vamos ver aqui João, capítulo número 8, João 8, e o verso 47. Evangelho de João, capítulo 8, verso 47. Deixa eu abrir aqui. 8:47 de João. Diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dás ouvidos, porque não sou de Deus. Aí alguém pode mudar aqui, fazer isso, fazer aquilo, não é? E não vai fazer sentido, meus amigos, meus irmãos. Não faz sentido acreditar que um homem que nasceu em pecado, está em pecado, ele vai querer Deus. Não, não vai querer, não. Não faz sentido. Só faz sentido se esse homem for regenerado primeiro. Primeiro tem que haver a operação, o milagre sobrenatural do Espírito Santo para esse indivíduo ouvir as palavras de Deus. Se ele rejeita o Evangelho, como a maioria das pessoas rejeita o Evangelho, grande maioria, saúde para pregar, 10 pessoas vão rejeitar o Evangelho. 5 pessoas vão rejeitar o Evangelho, porque estão presos no pecado. E o pecado fabrica dentro de sua mente falsos deuses, uma falsa religião, né? Tudo falso, né? E quando Cristo realmente ele entra na sua mente, na sua estrutura, o pecado ele se desfaz. Aí sim, o indivíduo está apto para ouvir a palavra de Deus e permanecer eternamente em Cristo. Então, eu encerro aqui a minha exposição a respeito do tema depravação total, mostrando sempre que os textos bíblicos apontam para o que o calvinismo sistematizou, organizou, né? Que bem sabemos que as escrituras elas não têm todos os textos unificados que faz a gente perceber de uma forma mais rápida um assunto X, tá? Porque as escrituras trabalham nessa forma de revelação progressiva. Ele diz um pouquinho no Evangelho algo, no Antigo Testamento diz outro trecho, e outro profeta diz outro, e a gente vai juntando, colhendo dados, vai interpretando e criamos uma sistematização. Então, a sistematização que está mais de acordo com as escrituras é o calvinismo. E, por sua vez, o arminianismo ele se despenca e perde a sua ênfase na soberania de Deus, né? E também na própria escritura. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude. Eu agradeço a todos vocês que acompanham o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.